Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. O que te impulsiona na vida? O que realmente te dá um propósito ao acordar pela manhã? Embora nem sempre seja fácil admitir, muitos de nós somos movidos pelo desejo de reconhecimento ou pela busca por dinheiro. Porém, a palavra de Deus nos mostra que existe uma recompensa infinitamente maior do que qualquer elogio humano ou bem material. Há algo mais valioso do que qualquer riqueza ou fama que o mundo possa oferecer: a aprovação do próprio Deus. É por Ele e para Ele que nossas ações devem ser realizadas. O Senhor deve ser a principal razão por trás de cada passo que damos. Em Colossenses 3, 23, 24 está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E em Gálatas 1:10 lemos: por acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse buscando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Essas palavras nos lembram que tudo o que é feito para Deus tem valor eterno. Nenhuma atitude feita com amor e fidelidade a Ele passa despercebida. Em Romanos 12:11 somos encorajados: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Às vezes nos sentimos desanimados ou relaxados em nossa caminhada com Cristo, mas quando refletimos sobre a grandeza do Evangelho e a profundidade do amor de Deus por nós, é impossível permanecer indiferente. Por toda a história e ao redor do mundo, Ele continua a salvar e transformar vidas, inclusive a minha e a sua. Fazer parte da obra de Deus é, sem dúvida, o chamado mais significativo e recompensador ao qual podemos dedicar nossas vidas. Quando Cristo se torna o verdadeiro motivo por trás de tudo o que fazemos, nossa existência se enche de paz e alegria. A graça que Ele nos concede nos permite experimentar uma vida plena, enquanto também somos usados para transformar o mundo ao nosso redor. Por isso, em tudo o que fizer, faça como se fosse para Deus. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe uma frase que escutei certa vez e que me marcou profundamente. Se Jesus estivesse caminhando entre nós hoje, provavelmente não estaria confinado entre as paredes de uma igreja. Ele estaria lá fora, entre as pessoas esquecidas, entre os que mais sofrem e mais precisam. Jesus não buscaria os holofotes ou palcos grandiosos. Ele estaria onde o amor e a compaixão são mais necessários. É fácil imaginar que ele não estaria vestido com trajes luxuosos, fazendo discursos ensaiados sob luzes e câmeras. Ao contrário, estaria nos cantos mais humildes do mundo, falando sobre arrependimento, oferecendo esperança, demonstrando o amor verdadeiro em ações concretas. Acredito que para Jesus, uma alma perdida vale mais do que qualquer programação religiosa. Em vez de se limitar aos bancos da igreja, ele estaria nas ruas estendendo a mão ao viciado, ao marginalizado, ao esquecido. Ele estaria buscando aqueles que o mundo ignora, porque é exatamente ali que o coração dele se revela com mais intensidade. Jesus demonstraria compaixão ao alcoólatra. Ele falaria com amor e verdade àquele que vive na imoralidade sexual, ao adúltero, àqueles que o mundo rotula como perdidos. A missão dele seria clara: alcançar os que estão caminhando longe do céu e conduzi-los à salvação. Em Lucas 19:10 está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E hoje nós, como corpo de Cristo, como sua igreja, devemos estar com o coração em chamas, proclamando com toda a convicção que a eternidade é real. Existe um destino eterno que todos enfrentaremos, céu ou inferno. E essa é uma mensagem urgente. Em Jesus há vida eterna e esperança para todos. Mas também há um juízo reservado para o pecado rejeitado.
Somos chamados a ser discípulos ativos, vivendo e refletindo essa graça. A igreja precisa ser um refúgio para aqueles que estão sobrecarregados com a ansiedade, com a tristeza, com as dores da vida. Um lugar onde possam lançar seus fardos e encontrar alívio. Na verdade, ouso dizer que a igreja deveria funcionar como um hospital. Jesus é o médico dos médicos. Se o seu coração está ferido, venha. Se o seu casamento está em crise, venha. A cura, restauração e nova vida disponível em Cristo. Receba a restauração que só Jesus Cristo pode oferecer. Se você está preso ao pecado, venha exatamente como está. E permita que o sangue de Cristo esteja te purificando por completo. Oro para que você realmente ouça essa mensagem com clareza. Meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos lembrar daqueles que ainda estão perdidos. A verdade é que as almas perdidas muitas vezes não estão dentro das igrejas. Os que ainda não creem dificilmente estão sentados em bancos de culto. Por isso nós, como cristãos, temos a missão de sair, de ir ao encontro dessas pessoas e compartilhar com elas a salvação em Jesus. Todos nós temos algo valioso a oferecer. Nosso testemunho. Podemos conversar com alguém próximo, compartilhar o que Cristo tem feito em nossa vida. Tiago 5:20 nos lembra: saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ao nos aproximarmos de Deus, que possamos refletir profundamente. Ser igreja é mais do que estar em um templo físico. É ser ativo no mundo, levando a presença de Cristo para fora das quatro paredes, mostrando seu amor e compaixão a um mundo que clama por esperança. Que o mundo veja em nós o reflexo de Jesus. Vamos agora entrar em oração. Senhor, dá-nos corações sensíveis às almas perdidas. Acende em nós um amor tão forte que não possamos ficar em silêncio diante da dor e do vazio dos que não te conhecem. Enche-nos de coragem e ousadia para proclamar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mesmo quando enfrentarmos oposição. Mestre amado, reconhecemos que sem fé em Ti, nada podemos fazer. Confiamos plenamente em Ti, depositamos nossa fé em Ti, Rei Jesus, pois só o Senhor pode nos libertar do pecado. Reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça. Nossas obras, por si só, nada podem fazer por nós. A única esperança de salvação está na obra perfeita realizada na cruz. Por isso, Senhor, pedimos que nos ajudes a compartilhar o Evangelho com aqueles que nos cercam, principalmente com nossa família e com aqueles a quem temos influência. Conduz nossos lábios e nossos corações quando formos falar. Que o Espírito Santo nos oriente em cada palavra, para que levemos a Tua verdade com amor, sinceridade e compaixão. Senhor, queremos obedecer a Tua palavra. Queremos cumprir o chamado de fazer discípulos entre todas as nações. E como o Senhor mesmo prometeu estar conosco, não temos motivo para temer. Por isso oramos para que possamos usar com ousadia os dons que o Senhor nos confiou, que tudo aquilo que o Senhor plantou em nós floresça, para alcançar corações perdidos. Que cada talento, seja ele para adorar, ensinar, encorajar ou pregar, seja usado com propósito, não pela força humana, não por mérito próprio, mas pelo Teu Espírito, ó Deus. Em 1 Pedro 3:15-16 a palavra nos orienta. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Assim, os que falam mal do bom comportamento de vocês, porque estão em Cristo, ficarão envergonhados. Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Que nossas vidas sejam o reflexo de pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com o Filho do Deus vivo. Que cada passo que damos, cada decisão que tomamos revele a Tua palavra, o Teu amor e a transformação que o Senhor operou em nós. Queremos viver por fé e não por vista, buscando diariamente nos parecer mais contigo. Espírito Santo, toca o nosso coração. Ensina-nos a ser mais constantes na oração,
mais misericordiosos, mais pacientes, mais cheios de amor. Como discípulos de Cristo, queremos viver como cidadãos do reino de Deus. Capacita-nos, Espírito de Deus, para que não nos moldemos aos padrões deste mundo. Ajuda-nos a nos afastar do ruído, das distrações, das pressões que nos cercam, para que possamos encontrar tempo a sós contigo, tempo para ouvir a tua voz e renovar nossa alma. Te bendizemos, Pai amado, e agradecemos por ouvir cada palavra que sai do nosso coração. Oramos em nome de Jesus, amém. E nunca se esqueça, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Jesus deixou uma missão clara para todos nós. Vão por todo o mundo e anunciem as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse chamado não foi feito apenas aos apóstolos, mas a todos os que creem. Cada um de nós tem a responsabilidade de levar luz onde há escuridão. A Bíblia também nos diz que aquele que reconduz um pecador que se desviou salvará essa alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Que privilégio é participar do plano de salvação que Deus tem para o mundo. Em outra passagem, Jesus nos comanda: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que verdade reconfortante, Ele está conosco sempre. Não estamos sozinhos nessa missão. E como seguidores de Cristo, devemos viver de maneira que reflita quem Ele é em nós. A palavra nos instrui. Consagrem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para explicar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e respeito. Mantenham a consciência limpa, de modo que, se alguém os acusar falsamente, fique envergonhado ao ver a vida reta que vocês levam, porque pertencem a Cristo. Nossa vida deve ser nosso maior testemunho, uma vida que mostra ao mundo que pertencemos ao Salvador. Que o nosso falar seja firme, mas cheio de graça. Que o nosso viver seja simples, mas profundamente impactante.